Oi, gente! Hoje a gente vai continuar com o que a gente parou dentro da sala. E aí a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre a classificação de seres vivos. Eu já venho falando isso com vocês há algum tempo, de que o que a gente vai estudar no 7º ano é a classificação, e agora a gente entra de verdade na matéria do 7º ano, estudando como os cientistas classificam todos os seres vivos. Vamos lá? Pega o livro de vocês, abre na página 49, no capítulo 3, e acompanhem comigo. A gente vai começar com a classificação de seres vivos, e eu queria que vocês parassem para pensar um pouquinho. Pensa aqui comigo. Quando vocês entram dentro de uma livraria e vocês precisam de um livro específico, o que vocês fazem? Vocês pegam o nome desse livro, levam para a pessoa que está na livraria ou em alguma biblioteca e pedem o livro. Agora, já imaginou se você entrasse dentro dessa livraria ou dessa biblioteca, entregasse o nome e ela falasse, olha, realmente eu tenho esse livro aqui, mas você vai ter que procurar em todos os outros livros. Em alguma dessas prateleiras o livro vai estar ali. Já pensou que bagunça que não ia ser? Então é por isso que nós, seres humanos, racionais, nós temos que o quê? Classificar todos os objetos, os seres e qualquer coisa que a gente tenha na nossa frente. Por quê? Para facilitar na identificação. Então, se a gente precisa de alguma coisa, a gente sabe o nome dessa coisa, a gente procura essa coisa num lugar mais óbvio. Agora, já imaginou se não tivesse classificação nenhuma, que bagunça que não ia ser? E aí, a gente começa explicando um pouquinho o que é classificação. Que é o quê? É o ato de ordenar, dispor em classes e organizar de acordo com as semelhanças e as diferenças. Então, tudo que é semelhante a gente agrupa. Tudo que é diferente, o que a gente faz? A gente separa. E depois que a gente classifica, a gente tem o quê? Que identificar. Basta só pegar tudo que é semelhante, juntar e não dar um nome? Então, é para isso que serve a identificação. Dar nome às coisas, objetos, grupos de pessoas ou de seres. É aí que entra o trabalho do cientista. Só que, basta eu classificar e identificar do jeito que eu quiser? Não basta. Eu tenho que obedecer regras e ordens específicas. Se eu não obedecer regras e não obedecer ordens, não vai valer nada a minha classificação. E é aí que a gente vai entrar na nossa matéria, que é o quê? Sistemática vai ser o ramo da biologia ou da ciência, que vai tratar dessa classificação, que vai tratar do quê? Dessa identificação. E aí a gente vai descrever sistemática como ramo da biologia que trata da classificação, descrição e identificação dos seres vivos. Dentro da sistemática, a gente vai ter dois ramos. O primeiro vai ser a taxonomia, que vai tratar da descoberta, da classificação e da descrição dessas espécies, e do grupo de espécies seguindo normas e princípios. Então, não adianta eu tentar classificar alguma coisa se eu não seguir as normas e os princípios. E depois eu tenho o quê? A filogenia, que vai estabelecer as relações evolutivas. Então, tudo que a gente classifica dentro da biologia, a gente sempre tenta o quê? Estabelecer qual a relação evolutiva que eu tenho entre essas espécies. Qual que é a relação entre um animal e outro? Eles vieram de um mesmo ancestral? Eles são parentes evolutivos? E é isso que a gente vai estudar agora. Qual que é o principal objetivo da classificação? Ordenar os organismos em um sistema que considere as características que esses seres vivos têm em comum. Então, eu vou classificar quem é diferente? Vou pegar, por exemplo, uma planta e classificar junto com um cachorro? Faz sentido essa classificação? Então, sempre eu vou pegar o quê? As características que eles têm em comum. Se não tiver característica em comum, eles não vão ser do mesmo grupo. E, acima de tudo, facilitar o estudo da história evolutiva dos seres vivos, dos hábitats e da conservação da biodiversidade. Imagina aqui comigo, se eu pegasse, aqui no Brasil, e desse um nome para uma joaninha que eu vi aqui no chão. E eu vou lá, faço um estudo sobre essa joaninha, chamo ela Joaninha das pontinhas brancas da carapaça vermelha, e aí faço estudo e publico esse estudo. Só que aí, eu publiquei ele aqui no Brasil.
ou em algum desses países. Só que um pesquisador dos Estados Unidos, ele encontra a mesma joaninha e ele dá um nome de joaninha amarela da carapaça vermelha. É a mesma joaninha? É, só que ela tem nomes diferentes. Se ela tem nomes diferentes, eu vou assumir que são indivíduos diferentes. Só que eu não estou estudando a mesma coisa? E é aí que a gente precisa o quê? Agrupar todos esses seres de acordo com normas específicas para que todo o mundo, todos os pesquisadores, independentemente de onde eles estejam, eles consigam estudar o mesmo ser e ter o acesso a todas essas características. Então, essa classificação ela vai ajudar o quê? No estudo. Eu posso pesquisar um bichinho que está lá no Japão sem estar lá no Japão. Por quê? Porque quem está lá no Japão já fez o estudo para mim e classificou ele. O que eu vou fazer? Eu vou lá no banco de dados, pego esses dados e estudo. Eu vou precisar ir lá para o Japão? Não. Por quê? Porque existe a classificação de seres vivos. Critérios. Então, já que eu falei para vocês que a gente tem que ter critérios, a gente vai dividir esses critérios em 4. Morfológicos. Qual que é a morfologia desse indivíduo? Fisiológicos. Como que funciona o corpo do indivíduo? Comportamental. Como que ele se comporta no habitat dele? Qual que é o nicho da cadeia? De que parte de cadeia que ele faz? Ele faz parte de uma teia? Ele é consumidor primário, secundário? Genéticos, como que funciona a genética dele? Como que o código genético? Parece com algum código de algum outro animal? Como que funciona tudo isso? E aí a gente vai ter o quê? Os ancestrais em comum e o grau de parentesco. E essa vai ser a nossa base. Quem é ancestral de quem? Qual que é o grau de parentesco entre esses indivíduos? E aí a gente vai começar a falar do quê? Da filogenia, que vai procurar refletir a história evolutiva das espécies, que é uma coisa que, se eu fosse falar para vocês que é a mais importante da classificação, seria isso. Qual é a história evolutiva desse animal? Quem é o ancestral? Qual é o grau de parentesco entre os grupos? Vai chegar num ponto que eu quero que vocês guardem isso na cabeça. Se for para decorar uma coisa só dessa aula inteira, vocês vão decorar isso daqui. Então, presta bastante atenção. Quanto maior for a quantidade e a relevância das semelhanças, maior é o grau de parentesco e mais relevante é o ancestral em comum compartilhado. Tá, mas e aí? Difícil de entender, não é? Agora, presta bastante atenção que vocês vão precisar prestar atenção aqui. Você tem um avô, seu avô teve seu pai. Só que ele também teve uma filha, que é a sua tia. Seu pai teve você e o seu irmão. A sua tia teve o seu primo. Isso é o quê? É a árvore genealógica, é a filogenia da sua família. Aí o que vai acontecer? Você mais o seu irmão, vocês são o quê? Muito semelhantes, não são? Por quê? Porque esse daqui é o ancestral em comum entre vocês. Então, você mais o seu irmão tem um ancestral em comum compartilhado. Seu pai. Agora, se você pegar você com o seu primo, vocês dois têm alguma coisa parecida? Tem. Só que vocês compartilham o mesmo ancestral em comum? Não. Quem vai ser o ancestral em comum de vocês? O seu avô. Então, o que aqui está falando? Quanto maior for a quantidade e a relevância das semelhanças, quem é mais semelhante? Você e o seu irmão ou você e o seu primo? Maior é o grau de parentesco. Você é mais parente do seu pai ou da sua tia? E mais relevante é um ancestral em comum compartilhado. Por quê? Vocês dois vão compartilhar um ancestral mais próximo. Você e seu primo vão compartilhar um ancestral mais distante. E é isso que a gente vai fazer na classificação. A gente vai ver quem é parente de quem é ancestral de quem.
aí um pequeno histórico da classificação, que é o quê? Começou tudo lá com Aristóteles, quando ele começou a classificar alguns indivíduos. E aí ele classificou os animais e dividiu em dois grupos, animais com sangue e animais sem sangue. Só que aí ele tinha um discípulo chamado Teofrasto, e o Teofrasto, ele começou a classificar as plantas, e aí ele dividiu as plantas de acordo com o tamanho. Planta mais ou menos grande é um arbusto, muito pequenininha é uma erva, muito grande é uma árvore. Só que até aqui, entre Aristóteles e Teofrasto, não tinha uma preocupação muito grande com a evolução, com as relações evolutivas. Essa preocupação vai começar a surgir aqui com o Linneu. Linneu, ele vai começar a olhar a morfologia e a fisiologia desse ser. E aí ele vai criar um sistema chamado reficofage, que a gente vai estudar mais pra frente. E ele dividiu os seres em 3 reinos: vegetal, animal e mineral. Depois de muito tempo, surgiu um outro pesquisador chamado Whittaker, que dividiu a classificação de Linneu e modificou, criando 5 reinos, que a gente vai ter os reinos que a gente estuda hoje, que é o reino Monera, das bactérias, protistas, algas e protozoários, fungi, reino dos fungos, o metafita, que é o reino das plantas, e o metazoa, que é o reino dos animais. E aí a gente vai dividir em 2 grupos. Sistema de classificação artificial, que vai ser os 2 primeiros que eu falei para vocês, que não se preocupa com o parentesco evolutivo das espécies. O que ele se preocupa? Na morfologia, que são características arbitrárias, que não tem nenhum objetivo prático, e facilmente observáveis. Se eu observo que ele é grande, eu vou classificar com os grandes. Se eu observo que ele é pequeno, eu classifico com os pequenos. E aí a gente vai chamar isso de artificial, por quê? Porque não vai refletir o parentesco evolutivo entre as espécies. Depois a gente vai ter o sistema de classificação natural, que vai ser o de Linneu e o de Whittaker, que vai classificar o quê? Os seres de acordo com as semelhanças. Se eles são semelhantes morfo e fisiologicamente, eles vão estar dentro do mesmo grupo. E eu vou estabelecer as relações de parentesco evolutivo, tá bom? Então, a principal diferença entre o sistema artificial e o sistema natural é o quê? Artificial não reflete o parentesco evolutivo e o natural reflete, tá bom? Então, eu vou estabelecer o máximo de relações evolutivas possíveis no natural. Aí, a gente entra onde? Na parte mais importante, que é a classificação de Linneu. Na classificação de Linneu, eu vou ter táxons de maior abrangência. Então, eu vou começar lá no topo, com todo mundo. E, aos poucos, como se eu fosse peneirando, pegasse uma farinha e começasse a peneirar, eu vou desmembrar em táxons de menor abrangência. Então, eu vou começar com toda a galera lá em cima. A hora que eu chegar lá embaixo, vou chegar com quase ninguém. Por quê? Porque eu comecei com maior abrangência e terminei com a menor abrangência. E aí agora eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso, no reficofage. Toda vez que eu falar de reficofage, eu estou falando de quem? Eu estou falando de Linneu. O sistema de classificação de Linneu é o reficofage. E aí a gente vai entrar no quê? Primeiro começa com o reino, depois vem o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie. Então, eu começo o quê? Com o reino, maior grupo. Peguei todos que estão no reino e vou começar a dividir. Divido em filos. Vou dividir os filos em classes, as classes em ordens, as ordens em famílias, as famílias em gêneros, até chegar lá num único indivíduo, que eu vou chamar do quê? De espécie. Tá bom? E aí a gente vai colocar o quê? Que de espécie até reino, eu tenho o quê? A maior diversidade possível. Então, sempre que eu subo, eu aumento a diversidade dos indivíduos. Eu aumento a diversidade desses seres. Mas, em contrapartida, quando eu desço, o que acontece?
Quando eu desço do reino para o filo, para a classe, para a ordem, para a família, para o gênero e para a espécie, eu estou diminuindo a diversidade. Então, eu estou diminuindo o número de indivíduos em cada grupo, tá bom? E aí, a parte mais importante dessa classificação é o quê? É a espécie. Espécie são os táxons básicos da classificação, por quê? Porque eles vão representar os indivíduos com o maior número de semelhanças possíveis. Se eu pegar eu e você, nós somos da mesma espécie? Somos. Agora, se eu pegar eu e um cachorro, nós dois fazemos parte da mesma espécie? Não. Por quê? Porque nós somos muito diferentes. E aí, eu só vou classificar dentro do mesmo grupo indivíduos que tenham as mesmas características com o maior número de semelhanças possível. E aí eu vou colocar o quê? Se eu perguntar na prova. O que é uma espécie? Táxon básico da classificação, que representa grupos de indivíduos semelhantes, capazes de se reproduzir entre si. Então, o ser humano, o homem com a mulher, eles têm que se reproduzir e o que eles gerarem tem que ser fértil, tem que ser capaz de se reproduzir também. O cachorro com a fêmea, o que eles têm que fazer? Eles têm que se reproduzir. Se eles se reproduziram, gerou um descendente fértil, beleza. Por quê? Porque eles são da mesma espécie. E aí, por que isso tem que acontecer? Porque como eu estou falando para vocês desde o começo, qual que é a principal função do ser? Se reproduzir e perpetuar a espécie. E a gente só consegue perpetuar a espécie entre seres que pertençam ao mesmo grupo taxonômico, tá bom? Não adianta pegar um cachorro e querer cruzar com um gato, não vai dar certo. Por quê? Porque eles não são da mesma espécie. A gente vai falar do quê? Da classificação do Whittaker. Vocês lembram que Linneu tinha 3 reinos? O Whittaker tem 5, que vai começar com as bactérias, que são seres procariotos, vocês têm que lembrar disso, células procariotas, e depois vai se dividir em quê? Plantas e animais, tá bom? E essa daqui vai ser a base da nossa classificação. 5 reinos: Monera, Fungi, Protista, Plante e Animalia, tá bom? Essa daqui vai ser a nossa base. E aí, para a próxima aula, a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre isso. E aí, o que eu quero que vocês façam? Vocês vão abrir o livro, lá no capítulo 3, da página 49 até a página 53, e vocês vão ler, vocês vão grifar as partes importantes e vocês vão estudar. Por quê? Porque o que eu falo aqui é só uma parte. Ainda tem algumas coisas aqui no texto que vocês precisam ler e precisam entender. E aí, quem tiver dúvida, vai me mandar uma mensagem, um recado lá na nossa plataforma, e eu vou tirar as dúvidas o máximo possível. E aí, gente, o que eu quero? Estudem de verdade, leiam de verdade, grifem as partes importantes, não adianta sair grifando qualquer coisa, e façam os exercícios que eu vou colocar lá na plataforma. Tá bom? Não adianta assistir a aula sem ler e sem fazer o exercício. Não vai adiantar nada. E aí, quando a gente voltar, a hora que eu cobrar na prova, o que vai acontecer? A nota não vai ser boa. Então, por favor, de coração, estudem. Beleza? Espero ver vocês em breve. E espero que vocês tenham entendido bastante a aula. E a gente se vê na próxima.